Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova Hilux SRX Limited Turbo Diesel 2023 top de linha. Esse modelo que tem algumas mudanças acima da SRX que eu quero mostrar os detalhes para você no decorrer desse vídeo. Desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Eu quero começar pela frente do modelo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, uma luz de condução diurna. Aqui esse filete também, acendimento automático com um farol alto e baixo, e tem os detalhes aqui também em LED, com essa parte toda cromada, com todo esse outro detalhe cromado que realça a parte do farol. Indicador de seta, a inscrição Hilux e todo o detalhe também em black piano, com essas saliências que vocês podem ver aqui que se destacam na parte do farol. Mais abaixo nós temos esses vincos com um formato em L, com essa peça em black piano, onde fica localizado o farol de neblina também em LED. Sensores de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel. Isso é um item de segurança importante que depois eu vou mostrar para você lá no interior como funciona. E aqui nós temos como se fosse um bumper frontal, as aberturas de ar aqui na horizontal com detalhe em preto fosco, e mais acima nós temos toda essa parte cromada com o detalhe na parte da grade. Lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, com todo esse detalhe em black piano e também as aberturas de ar na horizontal em preto fosco. Câmera do sistema 360 graus frontal, que depois eu vou mostrar para você lá no interior como é o funcionamento. E aqui nós temos o logo translúcido da Toyota, onde fica os sensores do sistema de segurança Toyota Safety Sense, que inclui pré-colisão e ACC. Nós temos uma câmera na parte do para-brisas que monitora o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e também os vincos que vêm até a frente aqui do modelo. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, injeção direta e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial com 6 velocidades. Ela teve uma atualização no conversor de torque e pistões e ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização no modelo, eles colocaram um turbo intercooler maior aqui à frente, que trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7. Foi instalado o filtro DPF. Ele vai filtrar as micropartículas do diesel que são nocivas, e aí ele vai funcionar de forma automática ou por um botão que você aperta no painel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que tem toda essa parte diamantada aqui nas bordas, vindo até esse detalhe aqui, onde tem essa pintura em black piano. Porca antifurto que já acompanha o modelo, o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 cm, por isso que ela conta com esse estribo lateral para justamente facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto com todo esse detalhe em preto fosco. Para barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo, nós já vemos uma silhueta que faz o contorno em volta aqui da caixaria de roda, e também um vinco com um contorno aqui da primeira porta até a segunda porta. A inscrição Hilux cromada, e nós já temos um vinco mais aparente aqui da lateral que vai até a parte da lanterna
do veículo. A coluna com esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, aqui em cima nós já temos todo o detalhe cromado. Essa versão Limited, ela vai ter a mais aqui do que a versão SRX, o rebatimento automático do retrovisor. Quando você aciona o alarme na chave, ele vai rebater automaticamente, indicador de seta, também câmera 360 graus está posicionada aqui e a luz aqui de cortesia, no caso, quando você desce do veículo, para facilitar. As maçanetas que tem um detalhe aqui todo cromado, assim como esse filete que atravessa toda a porta até lá no final. A coluna B com esse detalhe preto fosco, a antena ali na parte do teto e essa cor aqui que é predominante, prata metálico, realmente uma cor bonita. Aí nós vamos ter aqui toda essa silhueta também em volta da caixaria de roda, um vinco que faz aqui, terminando lá na parte da lanterna. Nós temos aqui tipo de suspensão com feixe de mola, um carro para lida, realmente aguenta o tranco. E agora eu quero abrir a imagem aqui para mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro, que tem sensor de proximidade no painel, um item de segurança bem interessante que depois eu vou mostrar para você lá no interior. Também todo esse degrau para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe em preto fosco, e já na parte do para-choque todo esse detalhe cromado. As lanternas que saem daqui da lateral do modelo vindo até a tampa traseira, e nós temos o sistema de iluminação aqui com inscrição em LED. Vocês percebam, parece um 8 cortado ao meio, ele fica bem aparente na parte noturna, realmente facilita na visibilidade. A inscrição Toyota e Hilux SRX todo cromado, assim como essa parte também com a abertura da tampa traseira. E nós temos aqui posicionada a terceira lanterna de frenagem na tampa, ao invés de lá em cima. Muitos modelos tem essa opção, aí a carga acaba tampando, aqui realmente fica mais fácil para estar utilizando. Câmera traseira com sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar lá no interior. E a novidade, você puxa aqui, ó, ela desce bem devagar, diferente do modelo SRX, que não tem essa parte como opcional, que realmente faz diferença. E uma outra parte aqui de novidade, se vocês notarem, nós não temos mais aquela capota marítima da SRX, que é com lona. Essa aqui com acabamento todo em alumínio, a inscrição Toyota ali em cima, e você vira a trava aqui para esse lado e empurra, e depois puxa por esse lado aqui para poder fazer o fechamento. Realmente facilita bastante essa utilização. Nós temos todo esse acabamento aqui, no caso, com plástico rígido para trazer mais durabilidade, capacidade de carga de 1 tonelada. Então realmente tem essa mudança no modelo SRX. Mais abaixo aqui nós temos a quinta roda para você fazer a troca se necessário, e esse modelo conta com um assistente de reboque, e a capacidade de carga no engate é para 3,5 toneladas. Então quando você estiver trazendo algo no engate, um trailer por exemplo, com a frenagem mais brusca, vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga, trazendo mais segurança. Também nós temos aqui a luz de neblina em LED para facilitar na parte noturna, é um item de segurança também bem interessante. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Nós temos uma alça para facilitar que você suba aqui no veículo junto com o estribo, pois é um carro alto e facilita. E aí nós temos aqui, ó, praticamente 2 dedos aqui para vocês verem essa questão do espaço. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais 2023. O teto é na cor cinza, com as alças no teto, iluminação halógena para quem está aqui atrás. E aqui nós temos portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro, e também esse gancho que você consegue estar puxando aqui com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do modelo. Temos também esse acabamento aqui prata, onde fica o difusor do ar-condicionado, que traz muita comodidade para quem vem aqui atrás. E revestimento aqui em couro, com essa parte mais lisa, e aqui toda essa parte pontilhada. Eu quero descer para mostrar os detalhes aqui na parte traseira, que nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, esses ganchos que você pode utilizar de alguma forma, e também descansa-braço com opção para 2 porta-copos. É legal quando você está viajando com 4 pessoas no caso. Também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. E antes que vocês me perguntem no canal, o subwoofer está localizado aqui embaixo desse banco com o sistema JBL, que é um
áudio muito interessante. Parte da porta, revestimento em couro, essa parte aqui já é com plástico rígido, imitação de costura, esse detalhe prata, os puxadores cromados e essa peça com esse detalhe em black piano que vocês veem, tem esse detalhe aqui com esses polígonos que ficam destacados. E também aqui o ajuste do vidro elétrico com uma função autodown, ele sobe com um toque só, esse nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Hilux, você virando aqui do outro lado o logo da Toyota, esse botão vermelho que você aciona para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele soa o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao modelo através da Smart Entry. Eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que contamos com ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular a inclinação das pernas para você deixar de acordo com o seu conforto, regular a altura e esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora eu vou entrar aqui para a gente conhecer a Hilux SRX versão Limited 2023 Turbo Diesel, que já está em funcionamento. Vai aparecer ali na parte do painel a inscrição Hilux e também Toyota. Aqui na parte da multimídia que tem 8 polegadas, é do sistema JBL, que inclui 6 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer e um sistema de som de muita qualidade, realmente é bem surpreendente. Então aqui nós temos a parte com as teclas aqui físicas aqui do lado, a opção com menu, você consegue estar colocando a opção de áudio para utilizar via Bluetooth, atendimento de telefone celular via Bluetooth também, as informações do veículo, parte aqui com velocidade média, tempo decorrido e alcance de cruzeiro, histórico referente a consumo e as informações de viagem também. Aqui as configurações gerais do veículo e nós não temos mais TV digital nem GPS integrado por conta da conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay via USB. Todo detalhe aqui em black piano no console central e outras partes aqui em preto fosco. Botão Start Stop para fazer ignição do veículo e aqui nós temos seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Esse modelo conta com ar condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura do lado do passageiro. Aquecedor do vidro traseiro também aqui para aumentar o fluxo desse ar condicionado e onde você vai direcionar esse fluxo, e também reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Mais abaixo nós temos tomada 12 volts e também esse botão que você consegue estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e IBAS. Também bloqueio do diferencial traseiro, você está em off-road, quer fazer o bloqueio do diferencial traseiro, tem uma opção para você estar utilizando. E esse botão que você consegue estar fazendo o assistente de descida, no caso ele vai identificar qual a roda que tem mais aderência ao solo para poder estar utilizando ali na parte com lama ou com barro, e ela vai fazer a frenagem automática, trazendo mais segurança. Vamos gravando o vídeo aqui 31 graus e esse modelo tem aqui a parte com a ventilação dos bancos, você consegue colocar até 3 velocidades aqui para os 2 bancos dianteiros, isso é bem legal. E também o detalhe aqui com esse nicho que você consegue utilizar e também 2 porta-copos para você utilizar também. Aqui nós temos o detalhe do câmbio, que é do tipo automático sequencial de 6 velocidades, que temos a opção aqui com câmera de ré, que você coloca aqui, já vai aparecer aqui o detalhe do sistema, e você inclina aqui para assistência na parte aqui que você está utilizando. Também o sistema 360 graus, que você tem aqui toda a sua volta para estar utilizando também. E um detalhe interessante, se você deixar aqui no modo P ou neutro, tem um botão aqui no painel chamado VIEM. Então você aperta esse botão, ele vai mudar aqui, ó, a parte frontal. Se você apertar mais uma vez o lado esquerdo e direito do carro, que estão posicionadas as câmeras no retrovisor, e você apertando mais uma vez vai voltar aqui para a tela inicial. E outro detalhe interessante também que eu falei para vocês, né, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade. Então você vem aqui no painel, quando você estiver chegando próximo de algum obstáculo, nota que você vai ter aqui os alertas referente a esse obstáculo que você está chegando. Se você colocar aqui para o modo drive, virando aqui para o lado esquerdo, você tem as trocas manuais no câmbio automático, para frente da primeira a sexta,
para traças reduzidas facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor ou para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou uma retomada de curva, facilita no dia a dia. Freio de estacionamento que continua sendo manual e aqui o modo de condução Eco para trazer mais economia e Power para trazer um giro maior e vai fazer a troca simultânea do sistema automático de uma maneira mais elevada para você ter um torque maior no motor. O detalhe aqui prata e black piano e aqui temos esse detalhe para você estar utilizando aqui como um porta-trecos e o descansa-braço revestido em couro com a linha aparente e todo esse espaço aqui no interior que você pode estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes aqui no banco dianteiro, ele tem o revestimento em couro com essa parte mais lisa, as linhas aparentes e toda essa parte pontilhada que vem até aqui em cima também. Esse detalhe com a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção do espelho e nós temos retrovisor que é do tipo fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, é um item de segurança interessante. Também porta-óculos aqui no teto com uma iluminação halógena, caso você deseje usar. E esse botão que é para estar desligando o alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo no modelo que se mova, para não disparar o alarme, você tem essa opção também. O detalhe aqui do porta-luvas que é menor, mas tem essa parte que você puxa esse botão aqui para deixar o ar-condicionado climatizar essa parte aqui do porta-luvas para você colocar uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E um outro porta-luvas, esse já é maior para você fazer a utilização com o espaço que você deseja. E também porta-copos aqui para o lado do passageiro. E nós já temos os Twitter com a inscrição JBL junto com alto-falante também. E aqui nós temos todo esse detalhe prata na parte do difusor do ar-condicionado que já vem nessa parte do painel junto com esse detalhe cromado. Todo acabamento aqui é com plástico rígido com imitação de costura, difusores do ar-condicionado e o relógio digital que você pode estar utilizando aí sem dar partida no carro, facilita de alguma forma aí na lida no campo, no dia a dia. Na parte da porta do motorista, nós temos aqui os comandos dos vidros elétricos, todos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito interno, e aqui nós temos rebatimento dos retrovisores. Ele é automático quando você aciona o alarme ou você aperta o botão, ele vai fazer o rebatimento automático aqui também. Porta-copos aqui para o lado do motorista, uma alça e como eu mostrei para vocês, ó, inscrição JBL aqui e aqui também do alto-falante desse sistema de som que é bem interessante. Já na parte do painel, nós temos o detalhe aqui para você estar ligando e desligando o sistema de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e nós temos a tecla VIN, como eu falei anteriormente. Esse botão que está aqui faz parte do sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. Ele funciona de uma maneira automática, você vai perceber que a rotação do motor vai subir um pouco e o processo demora de 8 a 10 minutos, mas se não acontecer de forma automática, ele vai aparecer uma mensagem no painel, aí sim você aperta lá para que ele possa estar fazendo o processo do sistema de diesel. Aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, um volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade que tem todo esse acabamento em couro com as linhas aparentes. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para você fazer a utilização e os comandos aqui nessa parte que você utiliza no computador de bordo ali na tela digital de 4.2. Mais abaixo aqui nós temos essa parte aqui e esses outros dois botões que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Essa alavanca aqui no caso você vai utilizar para o ACC do veículo, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo do modelo. Vamos supor que você está a 100 por hora e não percebeu que o veículo à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai acionar um alerta sonoro e visual e vai se igualar à velocidade do veículo que está à frente de maneira automática. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, indicando que você está saindo da faixa de rodagem, ele também vai dar um alerta sonoro e visual, mostrando para você que você está saindo da faixa de rodagem e também vai fazer certas correções para que você fique na faixa de rodagem. Já esse outro botão que está aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse daqui ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Numa situação iminente de risco, se você não conseguir ver a situação à sua frente, ele vai fazer o alerta sonoro e visual, e se você não conseguir sair daquela situação de risco, ela vai fazer a frenagem automática para que não tenha o impacto, ou se tiver o impacto, a redução aí no caso dos danos que você está conduzindo
o veículo. Isso é bem interessante, realmente é um sistema que traz muita segurança. Na parte do painel nós já temos o detalhe aqui com a iluminação branca e também os detalhes aqui, como vocês veem, do conta-giros, parte aqui com arrefecimento do motor com a temperatura e também aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros, e o velocímetro. Aqui nós já temos o detalhe em prata com a tela digital em 4.2 e aqui nós temos os informativos de viagem com odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, média instantânea, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Se eu colocar para baixo aqui, nós temos a autonomia do veículo, também os posicionamentos aqui do modo Eco, com tempo de partida, tempo de cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado. Se eu colocar para baixo mais uma vez, nós temos aqui o detalhe com esterçamento de roda, que isso facilita para quando você está off-road, você vira, ele vai mostrar ali, ou até mesmo para estacionar, para não encostar na guia, facilita de certa forma. Se você colocar para baixo mais uma vez, o velocímetro digital. Para o lado direito nós temos a pasta informativa de música, tanto que você está ouvindo na rádio ou no aplicativo com o seu smartphone, e também aqui o detalhe com todos os sistemas que estão ligados e desligados. Por o lado direito, mais uma vez, uma pasta de mensagem, tudo que é mensagem importante no veículo, cinto de segurança que não foi colocado, porta que está aberta, vai aparecer aqui nessa pasta. E também a parte aqui com as configurações gerais aqui do veículo, que você consegue estar fazendo daquilo que você prefere. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux SRX Turbo Diesel versão Limited. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.